Olá e sejam todos muito bem-vindos. É excelente ter a nossa audiência aqui para mais uma análise estruturada. O foco central da nossa apresentação de hoje é examinar o relatório de investimentos da Petrobras, datado exatamente de junho de 2026. O nosso grande objetivo aqui é destrinchar os dados mais complexos desse documento e traduzi-los em informações claríssimas e, acima de tudo, aplicáveis para o cotidiano financeiro. Sabemos que o investidor focado precisa de objetividade, e é exatamente isso que será entregue, uma análise dos fundamentos, dos riscos e das oportunidades baseada estritamente nos dados da fonte original. Tudo de maneira muito neutra, aprofundada e profissional. Vamos lá? Para garantir que a nossa linha de raciocínio fique cristalina, este é o nosso roteiro. Vamos passar primeiro pelo cenário atual da empresa e depois seguir para os fundamentos financeiros e a força dos dividendos. Na sequência, vamos mapear o mercado e os seus riscos inerentes, analisar algumas alternativas e projeções e, por fim, definir as ações práticas. Tudo passo a passo. Seção 1. O cenário atual da Petrobras. Isso já nos leva diretamente à análise do panorama macroeconômico em que a companhia está operando neste exato momento. Podemos interpretar este painel executivo como um diagnóstico rápido, bem parecido com um exame de saúde corporativa. Notem que os fundamentos recebem a nota máxima, 5 estrelas. É um sinal de uma base financeira incrivelmente sólida. Indicadores vitais como o rendimento de dividendos, a tendência operacional e o consenso de mercado também seguem muito fortes, avaliados com 4 estrelas. O preço do petróleo tipo Brent sustenta uma ótima avaliação. Por outro lado, a gente vê que o cenário macroeconômico e os aspectos de governança e risco político apresentam 3 estrelas. E isso reflete naturalmente as cautelas do mercado. É basicamente um quadro de excelentes números internos navegando em águas externas que pedem atenção. E para entender melhor essas águas externas, é essencial observar as notícias que moldaram o período mais recente. O relatório destaca 3 eventos principais. Primeiro, a adesão ao novo mecanismo econômico relacionado ao diesel. Segundo, o corte de preços para as distribuidoras. E terceiro, a ampliação da influência estratégica no setor petroquímico, especialmente no caso da Braskem. Olhando de forma totalmente imparcial, nota-se que o mercado interpretou esses movimentos com certa prudência. O impacto financeiro imediato parece limitado, claro, mas os analistas continuam monitorando o nível de independência comercial nas decisões da empresa. Seção 2. Fundamentos e geração financeira. Este é o momento de abrir o capô e analisar de perto a capacidade de geração de valor financeiro da companhia. O grande destaque do primeiro trimestre de 2026 foi este número robusto, um lucro líquido de 32,7 bilhões de reais. A análise é transparente ao demonstrar que este valor, na verdade, ficou um pouquinho abaixo das expectativas do consenso de mercado. Mas é fundamental compreender o porquê disso. O resultado foi impactado principalmente por defasagens temporárias entre a alta do preço internacional do petróleo e o momento em que esses preços foram efetivamente capturados nas vendas finais. E isso ilustra brilhantemente a dualidade de qualquer balanço financeiro. Nos pontos positivos, as exportações cresceram bastante, a produção segue em franca expansão e a geração operacional de caixa permaneceu formidável, batendo na trave dos 60 bilhões de reais. Já do lado dos desafios, observamos uma receita doméstica mais fraca. A leitura analítica aponta que a reação negativa inicial do mercado talvez tenha sido um pouco exagerada, porque a qualidade operacional da estrutura de fato continua altíssima. O fator principal por trás de toda essa geração de dinheiro é o petróleo tipo Brent. A dinâmica de preços afeta a empresa de uma forma muito matemática. Em uma faixa de 70 a 75 dólares o barril, o impacto é considerado neutro. Quando sobe para a casa dos 80 a 90 dólares, o cenário já se torna positivo. E qualquer valor acima de 90 dólares, bem, aí os impactos são extremamente positivos. As recentes valorizações nos preços do petróleo devem aparecer com muito mais clareza nos próximos resultados. Seção 3. A força dos dividendos. Talvez um dos temas que mais atraem a atenção do nosso investidor focado, que é a distribuição dos lucros acumulados. A projeção do mercado para o rendimento de dividendos no ano de 2026 situa-se na faixa de 9% a 12%. É um percentual inegavelmente atrativo, e a empresa continua sendo uma das maiores pagadoras de lucros da Bolsa Brasileira. Contudo, o relatório faz um alerta importante para alinhar expectativas. Aqueles pagamentos extraordinários e completamente atípicos que vimos aos montes entre 2022 e 2024 dificilmente vão se repetir na mesma magnitude nestes próximos ciclos. E por que não vão se repetir?
Isso se deve ao novo plano estratégico da companhia, que busca um equilíbrio mais rigoroso. De um lado da balança, temos a remuneração aos acionistas. Do outro, a necessidade vital de reinvestir na própria estrutura para garantir o futuro. É fascinante fazer um paralelo disso com as nossas próprias finanças pessoais. Vamos imaginar o orçamento de uma família. Os dividendos seriam aquele dinheiro gasto no presente, com o lazer ou recompensas de curto prazo. Já os investimentos corporativos funcionam como a nossa reserva de emergência e os aportes para a aposentadoria. Um planejamento inteligente, tanto corporativo quanto pessoal, exige equilibrar o aproveitamento do presente com a proteção do amanhã. Seção 4. O mercado e os riscos. Este é o passo necessário para avaliarmos, de forma bem fria, as incertezas mapeadas no horizonte. O ato de investir exige reconhecer as variáveis que estão fora do nosso controle. O material lista, objetivamente, 4 grandes riscos. Primeiro, a cautela em relação a possíveis interferências governamentais na política de preços de combustíveis. Segundo, o risco óbvio de uma queda brusca e inesperada no preço internacional do petróleo. Terceiro, o risco de execução. A chance de que os novos investimentos da empresa tragam um retorno menor do que o planejado. E por último, o fator cambial, onde um real muito fraco em frente ao dólar acaba corroendo as receitas que vêm das exportações. Seção 5. Alternativas e projeções futuras. Uma etapa excelente que nos convida a observar o cenário macro, comparando a empresa com outras gigantes da Bolsa. O relatório nos traz comparações setoriais riquíssimas. Olhando para o mercado de matérias-primas, a Petrobras apresenta uma pontuação de 81 em 100, sustentada por um caixa altíssimo e uma avaliação de preço muito descontada, pesando apenas o risco político. Em contrapartida, a Vale, com uma nota de 78, tem a força das matérias-primas metálicas baratas, mas enfrenta o risco natural dos ciclos globais de alta e baixa desse mercado. No fim das contas, é uma escolha entre diferentes perfis de geração de valor. Agora, mudando o foco para o setor bancário, o cenário nos mostra oportunidades igualmente relevantes. O Banco do Brasil aparece como uma nota de 84, combinando lucros maravilhosos com uma avaliação de preço extremamente descontada, mas, de novo, carregando uma certa sensibilidade política. Paralelamente, o Itaú Unibanco atinge 86 pontos, com destaque para a excelência na qualidade operacional e uma volatilidade bem menor. A análise conclui que esses ativos bancários apresentam uma relação de risco e retorno ligeiramente superior para os próximos 12 meses. E o que esperar dos preços? Para os próximos 3 a 6 meses, a análise gráfica aponta que o ativo está em uma fase de consolidação. O cenário base, que tem 60% de probabilidade, projeta o valor navegando ali entre R$ 42 e R$ 50, impulsionado por um mercado estável. Já o cenário otimista, com 25% de chance, contempla a superação dos R$ 50 se os resultados surpreenderem positivamente. E, claro, o cenário adverso, com 15% de probabilidade, projeta preços abaixo de R$ 38 caso haja uma queda forte nas matérias-primas globais. Consolidando todos esses fatores vitais, chegamos a esta pontuação proprietária. Cada aspecto, desde os fundamentos até a governança, foi ponderado matematicamente. As notas altas que vemos aqui refletem a força da geração de caixa e dos rendimentos. A nota mais baixa fica por conta dos desafios de governança. O resultado final se estabelece em 81 de 100 pontos possíveis. A classificação emitida pela fonte original de análise é formalmente de compra, justificada pelo preço descontado em relação ao dinheiro que a empresa produz. Seção 6. Ações práticas e encerramento. O momento crucial de transformar toda essa bagagem teórica e estratégica em aplicação para a nossa vida. Afinal, o que o planejamento de uma corporação bilionária nos ensina sobre a gestão financeira e o cotidiano profissional? 3 coisas muito claras. Primeiro, precisamos focar na nossa própria geração operacional de caixa, ou seja, buscar o aumento da nossa capacidade de gerar renda através da qualificação contínua. Segundo, assim como a empresa, é imperativo encontrar um equilíbrio entre aproveitar o dinheiro agora e reinvestir de forma consistente para garantir um futuro tranquilo. E terceiro, diante dos riscos do mundo que não podemos controlar, a nossa única defesa sólida é a diversificação constante e inteligente das fontes de renda e dos investimentos. Chegando ao final de mais uma análise, é essencial destacar que o roteiro e a apresentação vistos aqui foram desenvolvidos pelo canal do YouTube Terceiro Cérebro. Este canal foi criado especialmente para o público focado que busca ativamente conhecimento, crescimento e liberdade pessoal em todas as áreas da vida. O apoio da nossa audiência é o pilar que sustenta este projeto. Portanto, se este conteúdo agregou valor, deixamos o convite. Curta, comente e compartilhe este material com outras pessoas, além de se inscrever no canal para fortalecer essa jornada e garantir a continuidade do nosso trabalho. Gostou deste conteúdo?
Veja a análise em nosso blog terceirocérebro@blogspot.com. Os detalhes mais aprofundados estão lá, prontos para enriquecer ainda mais os seus estudos. Como a transparência é o nosso foco, aqui estão as referências bibliográficas que embasaram os dados, incluindo fontes consolidadas como Reuters, XP Investimentos, ADVFN Brasil, Money Times, Seu Dinheiro, Investing.com e também o YouTube. E para encerrar com um presente para quem busca se aprofundar, entre em contato com a gente para solicitar uma apresentação gratuita do conteúdo em PowerPoint. Envie um e-mail para cerebroterceiro@gmail.com. Nosso único pedido, que se inscreva em nosso canal no YouTube. Um excelente crescimento a todos e que o conhecimento contínuo seja sempre a base para as melhores decisões estratégicas no futuro.